Qual é o tema da aula hoje? De glória em glória. Você que não tem o livro, os irmãos que tem aí os aplicativos, tem um PDF, vocês podem acompanhar. Tem os aplicativos do PDF da igreja, tá bom? Do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, e o versículo aí de número 16. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 16. O tema é de glória em glória. Então diz assim o texto sagrado, diz assim: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. A igreja repita o versículo 3. Tem alguém aí? Vamos lá, só os vivos agora, que os mortos não. Vamos lá, 1, 2, 3. Muito bem. Espírito Santo, nos ajude a entender aquilo que te agrada e aquilo que não te agrada. Dai-nos a sensibilidade à tua santa voz. Vem guiar-nos em toda a verdade. Vem nos iluminar naquilo que glorifique a Jesus Cristo de Nazaré. Pois viemos aqui, Pai, para te dar todo louvor, toda adoração, porque não há outro Deus além de ti, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Honra, glórias e louvor. Em nome de Jesus, amarra o valente, dissipa o mal, fala conosco, traz palavra ao nosso coração, rema, que venha, Pai, gerar em nós luz aonde tiver treva, liberdade onde tem prisão, vida onde tem resquícios de morte, cura aonde tem enfermidade, poder onde tem fraqueza, trazendo graça, Senhor, para que possamos entender, Pai, o sentido da tua palavra. Assim realiza maravilha neste lugar, abençoa o corpo de Cristo, a igreja santa, em nome de Amém. E pode dar um glória a esse Jesus maravilhoso. Então vamos para a nossa aula, meus irmãos. Então nós vamos trabalhar esse ensino agora. Qual é o tema desse ensino? De glória em glória. O texto diz o seguinte, 2 Coríntios 3:16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Assim está no livro, né? Quando, porém. Então, o apóstolo São Paulo, ele é inspirado pelo Espírito, trazendo uma visão dentro de uma contextualização dos fatos recorrentes dos pais do Antigo Testamento, do povo de Israel em especial, e daqueles que foram libertados do Egito, que tiveram recebido a bênção do Senhor, que desfrutaram dos feitos do Senhor, que viram, como o próprio Eterno disse, por 40 anos as suas obras. Mas a Bíblia vai mostrar que na sua maioria, aqueles que saíram lá do Egito, infelizmente, eles ainda continuaram com Deus, mas sem Deus. Eles continuaram ali com os olhos abertos, mas sem ver a luz. Eles continuaram ali com o coração no lugar, mas continuaram como tivesse um coração em pedra, porque não tiveram a sensibilidade. Como resultado de tudo que Deus fez em prol do seu povo, o profeta disse que eles louvavam só com a boca, e isso foi retificado lá no Novo Testamento, né? Também da semelhante forma. Por quê? Porque infelizmente esse povo não se converteram a Deus. Nós temos uma apreciação pelo povo judeu, pelas coisas de Israel. Hoje, o YouTube da vida está invadido por, abre aspas, rabinos, por vários seguidores ali e por vários professores da Torá. Mas você tem que ter muito cuidado, tem que abrir muito entendimento, porque eles que não creem em Cristo ainda estão cegos, eles ainda não contemplaram a luz, eles ainda não são salvos. Apesar de nós apreciarmos o judeu e sabemos que o nosso Salvador veio do povo judeu, mas a Bíblia diz que esse mesmo povo, João 1:11,
o rejeitou, o desprezou e não valorizou. O apóstolo Paulo, que é esse que escreve, inspirado pelo Espírito Santo, esta palavra, vem mostrar que o coração dele, o maior desejo dele, era ver esse povo liberto, era ver esse povo salvo, porque não há salvação fora de Jesus, não há caminho para o céu fora de Jesus, não há vida eterna fora de Jesus. Toda a Bíblia diz, João 5,39, aponta e fala de Jesus. E Paulo vai dizer em Romanos 10, versículo 1, vamos ler, Romanos 10, versículo 1, para você não ser muito, entrar demais no judaísmo, e se apegar àquilo que você achar que é de Deus, e não é mais de Deus, né? Vamos ver o que Paulo diz em Romanos 10, 1, ó. Irmão, o bom desejo do meu coração, e a oração a Deus, a quem? Por Israel é para quê? Para o quê? A sua salvação. Então o apóstolo São Paulo vai mostrar que apesar de ele ser um povo zeloso, que recebeu a lei de Deus, mas esse povo não se dobrou para Deus. Esse povo resistiu ao Espírito Santo de Deus. E como consequência disso, eles continuaram com um véu no coração, como Saulo a caminho de Damasco em Atos 9, com escama nos olhos. Eles continuaram ali totalmente prisioneiros do engano. E o apóstolo São Paulo está dizendo aqui que o desejo do seu coração e a sua maior oração é pela salvação do povo judeu. Então eles não são salvos. E quando Paulo escreve essa segunda carta aos Coríntios, que no capítulo de número 3, ele está dizendo assim: quando porém algum deles se converterem ao Senhor, o véu lhe será o quê? Tirado. Ainda hoje, eles estão com véu no coração. Ainda hoje, eles estão com a cegueira no seu entendimento. E eles, outrora, entrariam e passavam pelo véu, ali no Antigo Testamento, somente uma vez no ano. E era a exclusividade do sumo sacerdote. Mas a Bíblia diz em Mateus 27, que quando Jesus morreu, o véu se rasgou. E se rasgou de cima para baixo. Por que não se rasgou de baixo para cima? Porque é impossível o homem por si só se salvar. É impossível o homem por si entrar no santo dos santos. Então Jesus rasgou e disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem, não é vai, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então, como eles não creem em Jesus Cristo, ou como eles rejeitaram a Jesus Cristo, como eles não confessaram a Jesus Cristo, ainda o véu está no seu coração. Jesus Cristo para os judeus é simplesmente um profeta, e para a sua maioria, um fraudulento, um mentiroso. Apesar de termos uma apreciação pelo judeu messiânico, mas tenha cuidado, porque eles também não creem na divindade de Jesus Cristo como nós cremos. Eles não têm a dimensão da revelação do Novo Testamento como nós acreditamos, porque eles ainda estão atrelados à cultura judaizante. E dentro desse contexto aqui, o véu ainda está no coração. Por isso que é importante você entender que o grego, que o Novo Testamento não foi escrito na língua hebraica, foi escrito na língua koiné comum, o grego da época, falado na sua maioria. E dentro desse contexto aqui, o apóstolo São Paulo está falando de quem? Quando eles, ou algum deles se converter, o véu lhe será tirado. Olha o versículo de número 15, segunda carta a Coríntios 3 e 15. E até hoje, diz o apóstolo inspirado pelo Espírito, quando é lido Moisés, o que ele diz? O que é que ele diz, irmãos? O véu está posto sobre o coração deles. Se o véu está posto, a glória está ofuscada. Se o véu está posto, a revelação está ocultada. Se o véu está posto, a presença está ausente. Se o véu está posto, então o céu ainda está fechado. Se o véu está posto, então aquilo que Deus tem para eles ainda não foi dado. Então, quando olhamos para esta palavra, o apóstolo São Paulo está aqui falando sobre
a antiga e a nova aliança. O povo da antiga aliança ainda está com o véu no coração, porque não creram em Cristo, não entregaram a vida a Cristo, não confessaram a Jesus Cristo. Mas o povo da nova aliança, eles contemplam a glória de Deus, eles agora receberam a Shekinah de Deus, eles agora creem nessa glória de Deus, e o véu simboliza literalmente a cegueira espiritual. Paulo disse no seu contexto da carta, no capítulo 4, versículo 4, que o Deus com o D pequeno desse século cegou o quê? O entendimento. Então eles reverenciavam a Deus, mas sem entendimento. Nem os discípulos, até então, enquanto as escamas na sua plenitude não caíram, eles não entenderam. Quando você vê Lucas capítulo 24, os dois que caminhavam para Emaús, Cleopas e o seu amigo, a Bíblia diz que eles falavam da lei, falavam dos acontecimentos, falavam do que acontecera com Jesus, mas não entenderam, mas não compreenderam. Nem os discípulos mais íntimos ali também compreenderam de forma legível o que aconteceu. Só depois que Jesus ressuscita, e vem o apóstolo do amor, escreve, João capítulo 20, quando Jesus sopra nele pós-ressurreição, sopra o Espírito neles, aí a coisa começa a clarear, aí o entendimento começa a ser outro, aí a visão começa agora a ter luz profunda, aí agora a fé começa a ser uma fé completamente inabalável, é tanto que você vai ver pós tudo isso, você não vê mais discípulo negando fé, você não vê discípulo medroso, você não vê discípulo traindo, você não vê discípulo voltando atrás, você vê aqueles que estavam longe, mas os que estavam perto, que contemplaram a glória de Deus, que creram em Jesus Cristo, eram fiel, e por esta fé, ou por este Cristo, está lá o livro dos mártires, os mártires do primeiro século, morreu por esta fé, morreu por Jesus Cristo, porque cria nisso. Policarpo, com 86 anos, foi questionado da sua fé em Cristo, mandou negar. Como negarei aquele que nunca me fez mal, só me fez bem? Ao contrário, eu morrerei, amarei e servirei ele, ainda que seja depois desta vida. Então, o que isso mostra? Que você tem que ter entendimento disso, você tem que ter compreensão disso, porque o véu impedia as coisas espirituais, o véu bloqueava a aproximação deles com aquilo que era o mais maravilhoso, que era a glória de Deus. E eles não enxergaram a glória de Deus, eles não viram a glória de Deus. E quem é a glória de Deus? Nós pregamos até no sábado passado, na inauguração da igreja, nós mesclamos segunda, a de Crônica 7, do 1 ao 3, com João 21 a 17, né? Onde há amor por Jesus, há glória no templo. Onde há amor por Jesus, há glória no templo. E quando falamos de glória, você vê que a glória, essa glória do Antigo Testamento, ela foi tirada em 1 Samuel 4, quando ali Eli não estava mais honrando ao Senhor, e nem seus filhos, e foram para a batalha, ali na guerra, a arca foi levada, que tipificava a presença de Deus, a bênção de Deus, e a permanência dessa glória entre o seu povo. Mas a Bíblia diz que quando Salomão dedica o templo, segundo Coríntios 7:1, segundo de Crônica 7:1, a glória volta. A Bíblia diz que o fogo desce, consome o sacrifício, quando ele termina de orar, a glória enche o templo. Ninguém conseguia ficar de pé, mas o povo continuou desobediente, continuou infiel. E a Bíblia diz lá em Ezequiel capítulo 10, que a glória saiu, e o povo nem percebeu, e o povo nem sentiu. A W. Tozer disse que se tirar o Espírito Santo hoje de muitas igrejas, eles vão nem sentir, nem ter falta. Por quê? Porque não tem comunhão, não tem vida, não tem intimidade, não tem relacionamento. E Ezequiel vê a glória saindo ali da parte ali da parte do Santo dos Santos, e ele viu chegando lá perto da porta e indo embora. Mas ele viu também no capítulo 40, ali no capítulo 43, ele viu essa glória voltando, a glória voltou novamente. E a glória voltou aonde? A glória voltou em Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz em João 1:14, o verbo se fez
carne e vimos, olha o que disse a palavra, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Então Jesus é a glória, é a própria glória. O próprio apóstolo do amor disse, vimos a sua glória. Então Jesus é a glória. E quando Jesus se manifesta como a glória, a Bíblia diz que quando ele vai no templo, no capítulo 23, a Bíblia vai dizer que ele vai ao templo. Lá no finalzinho do capítulo 23, ele vai mostrar o desejo do seu coração. Era apacentar o povo de Judeu como a galinha apacenta os pintinhos. Mas a Bíblia diz que eles resistiram ao Senhor. Eles não deram ouvido ao Senhor. Eles menosprezaram ao Senhor. E o texto vai dizer, no final do capítulo 23, volte aí, sua Bíblia, Mateus 23, olha o que diz o finalzinho do capítulo. Vai dizer o seguinte, o Senhor Jesus Cristo diz assim, olha, Jerusalém, Jerusalém, 23 e 37, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os debaixo das asas, e tu não quiseste. Os calvinistas dizem que Deus não, que ninguém resiste à graça. Mas aqui era a perfeita graça, e eles não quiseram, então resistiram. E eis que, olha o que, que o Senhor diz agora, e eis que a vossa casa vos ficará o quê? Deserta, a casa, o templo, o lugar onde a glória veio viva, porque a glória agora estava viva, o verbo se fez carne, habitou. E o Senhor diz, vai ficar deserta. Aí o Senhor diz o seguinte, olha o capítulo 24, versículo 1, continuando, olha o que diz, ó. E quando Jesus ia saindo de onde? Do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a sua o quê? A estrutura do templo. O que Jesus disse para eles? Não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui o quê? Pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus mostrou que a glória de Israel era ele. Como eles rejeitaram a glória, como eles menosprezaram a glória, não quiseram a glória, a Bíblia diz que o Senhor disse, quando eles apreciavam o templo, a magnitude do templo, que foi feito em 46 anos, que foi totalmente reformado por Herodes, tipificando e cumprindo a profecia, a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. E dentro desse contexto aqui, o Senhor, quando sai, diz, essa casa ficará o quê? Deserta. Por quê? Porque ele não foi honrado naquela casa. Ele não foi adorado naquela casa. Ele não foi apreciado naquela casa. Ele não foi respeitado naquela casa. Ele não foi bem-vindo naquela casa. Ele não foi querido naquela casa. E como resultado, a glória disse, vai embora. E não ficará pedra sobre pedra. Hoje os judeus estão tudo de preto lá. Só restou, como eles não ficará pedra sobre pedra. Então o templo foi destruído completamente no ano 70 por general Tito. A única coisa que resta é o muro de quê? Só tem lamento. Só tem lamento, só restou lamento. Por quê? Porque rejeitaram aquele que era a bênção. Rejeitaram a glória. Aquele que traz a presença, aquele que manifesta tudo, que gera tudo. Só ficou lamento, estão lá de preto, com uma pequena luz, todo dia lá, vem do templo, ali, luto, preto é o luto, e a luz tipificando uma esperança, pequena, mas ainda tem uma esperança. Como é o desejo do povo judeu? É que o templo seja reconstruído novamente, seja feito novamente. Mas a profecia está dizendo aqui que como se eles rejeitaram a glória, o Senhor disse, vai ficar pedra sobre pedra. Destruiu tudo. Por quê? Porque eles rejeitaram. Irmão, quer viver uma vida de lamento? Quer viver uma vida de sofrimento? Quer viver uma vida de fracasso? Quer viver uma vida de infortúnio? Rejeita a pessoa de Jesus. Despreza a honra que é dada e é necessária a Jesus. Seja e siga e sirva irreverente ele na sua casa. Trate ele de uma forma natural. Faça dele como qualquer coisa. Menospreze ele aqui. Da mesma forma, de você, ele vai sair de mim e vai deixar a nossa casa deserta. E vamos ficar como Israel, cego ali, só adorando as paredes, só buscando resquício. Perdeu o melhor porque desprezou a Jesus Cristo de Nazaré. Então, mas a promessa diz,
E a promessa é para o judeu e é para nós. Porque Deus não faz acepção de pessoa. No texto que nós lemos aqui, que é o texto desse estudo aqui da escola dominical, diz: quando, porém, algum deles se converterem ao Senhor, o véu lhe será o quê? Tirado. Quando é que o véu é tirado? É quando eles se voltarem para Jesus Cristo. É quando eles se curvarem diante do Senhor. É quando eles confessarem que Jesus é o único Senhor e Salvador. Então, quando se volta para o Senhor com temor, quando se volta com o Senhor com entrega, o véu é removido do nosso quê? Do nosso coração. E quando o véu é removido, instantaneamente, a presença gloriosa do Espírito Santo enche o nosso coração do amor do Pai. Enche o nosso coração de Jesus Cristo. Enche a nossa alma da presença do Senhor. Então, se você quer ter uma vida abençoada, cultive o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é a porta para você viver uma vida de glória em glória. Sem temor, não tem como viver uma vida de glória em glória. Sem temor, não tem como nós vivemos uma vida abençoada. Então, essa aula 12, John Bevere vai ensinar o seguinte, para mim e para você. Ele vai nos ensinar que muitos aqui desejam mais da glória de Deus. Querem mais da glória de Deus. Mas qual é o problema aqui? Porque poucos querem viver o temor a Deus. Não tem como viver a glória de Deus. Não tem como viver uma vida em Deus. Se não houver dentro de nós o temor a Deus. É o temor que afasta os crentes de uma vida de obediência. É a falta de temor que afasta os crentes para uma vida de desobediência. É a falta de temor que afasta os crentes da oração. É a falta de temor que afasta os crentes da devoção. É a falta de temor que afasta os crentes da obra. Que afasta o crente daquilo que agrada a Deus. Então não tem como nós viver uma vida com Deus se não houver temor de Deus no nosso coração. Então, a primeira coisa que você tem que entender aqui, só tem véu tirado do coração quem teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Se não houve uma conversão verdadeira, então o véu ainda está no seu coração, ainda está na sua vida. Porque a palavra converter, literalmente no grego, implica um viral radical. Não é uma coisa qualquer. Não é uma vida de crente comum, não é vida de crente natural, não é vida de crente de qualquer forma, mas é uma vida de um coração que se voltou para Deus, um coração que se rendeu a Deus, um coração que é quebrantado na presença de Deus e de um coração que tem prazer na primazia do reino de Deus. Sem isso, a nossa vida está convencida, mas não está convertida verdadeiramente. Então, quando há essa conversão genuína, Deus remove o véu que impede de vermos a glória de Deus, que impede-nos de ter comunhão com Deus e que impede de sermos abençoados por Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos entrar no livro, agora deu uma introdução sobre esta aula. O tema é de glória em glória. Vamos ler aqui no parágrafo primeiro, diz assim: que promessa poderosa, quando nos voltamos para o Senhor, qualquer véu que esteja nos impedindo de contemplar a sua glória, será o quê? Será retirado. Deus tira tudo. Deus arranca tudo. Nada bloqueia a visão de um crente convertido. Nada impede de ver a luz de Cristo num crente transformado. Ele verá a glória do Senhor. Antes de prosseguir, quero enfatizar a plena implicação e significado deste versículo. Precisamos qualificar esta declaração. Por quê? Muitas vezes o impacto total do que Paulo está dizendo pode se perder em meio à nuvem da nossa mentalidade atual de clube do cristianismo. Jesus fez uma pergunta estarrecedora. Uma pergunta que hoje muitas vezes omitimos e evitamos. Ele pergunta o seguinte: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Lucas 6:46. Então, o autor está dizendo o seguinte:
A maioria dos crentes hoje está fugindo dessa pergunta. Não quer dar ouvido a esta pergunta. Não quer submeter esta pergunta, né? Lucas 6:46, que diz: por que tu me chamais? Jesus está perguntando a mim e a nós, a vós. Por que tu me chamais Senhor, né? Senhor, ainda faz a repetição, e não fazeis o que eu vos digo. Ele está dizendo o seguinte: de que adianta me chamar de Senhor? É a mesma coisa ali de Mateus 7:21, que diz o seguinte: ó, nem todos os que me dizem Senhor, olha como é lindo, ó, Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, faz a mesma repetição, Senhor, o que é que Cristo disse? Entrará no reino do céu, mas aquele que faz o quê? Que está... Quem entra no reino do céu aqui é quem chama ele de Senhor, quem faz a sua vontade. Qual dos dois nós estamos fazendo? Ou estamos vivendo? Ou estamos aplicando? Qual dos dois faz parte real do dia a dia nosso? Porque não adianta eu chamar ele de Senhor e Senhor, se eu não faço a sua vontade. A palavra vontade no grego é telema. E telema significa a única oferta que Deus quer do homem, do tipo da de Abel, é que este homem entregue a sua vida para fazer a sua vontade. Se a vontade dele não se cumpre em mim, logo os sonhos que você tem para receber dele também não se realizam na sua vida. Por quê? Porque a conexão está rompida. O princípio está quebrado. Aí você pode até ver homens e mulheres de Deus nos holofotes, no versículo 22 de Mateus 7, que profetiza, que expulsa demônios e que faz maravilha. Mas ele vai dizer no versículo 23, ó, Mateus 23 agora, 23, então lhes direi abertamente, o que é que Jesus está dizendo? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? Nunca vos conheci, mas não está lá profetizando, mas não está lá fazendo milagre, mas não está lá no fogo, mas está dizendo, nunca vos conheci, então ele nunca passou pelo véu, ele nunca chegou no lugar santo, ele nunca se relacionou de fato com Deus. A palavra para conhecer no hebraico é iada. Iada significa conhecer e dele ser reconhecido. Você pode até dizer que conhece, mas se ele não lhe reconhece, não serve de nada. Porque ele só vai lhe reconhecer lá no céu aquele que obedece a sua palavra na terra. Não chame pelo nome, porque esse nome ele não vai atender, ele não vai responder. Por quê? Porque ele está vendo que é só blá blá blá, é falácia, mas não tem submissão, não tem o senhorio de Cristo na sua vida, porque a palavra Senhor é Kyrios, e Kyrios, além de demonstrar o poder soberano que ele tem, vai mostrar também que ele é o dono de tudo. Porque quando Cristo disse aqui em Lucas 6:46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando, é a palavra Kyrios. E Kyrios significa supremo, Kyrios significa autoridade, mas Kyrios também se tem uma tonalidade de expressão de propriedade. Ou seja, ele é o meu Senhor, e o centurião encantou ele quando o centurião disse em Mateus 8, olha, não precisa o senhor ir na minha casa, eu sei o que é ser um senhor, eu sei o que é ser uma autoridade, e se eu digo ao meu subordinado, vai, ele vai, se eu digo fica, ele fica. Então diz só uma palavra, e tudo vai acontecer, porque a tua palavra tem poder. Um gentil entendeu o poder da autoridade, mas os judeus não entenderam. E agora envergonhou. Vai envergonhar. Nunca vi em Israel um homem de tanta fé. Por quê? Porque o judeu não contemplou esta glória. Aí nós, crentes, se não cuidar, nós estamos parecidos com o povo judeu em alguns aspectos. Entre eles, nós sabemos a sua vontade, mas não se submetemos a ela. Porque chamamos ele de Senhor aqui, mas lá fora, cadê a vontade dele na nossa vida? Cadê a prática disso na nossa vida? Então isso mostra que ele não é o Senhor. Se você não é submisso à vontade do seu Senhor, então quem reina no seu coração não é o J, é o E. Não é Jesus, é o seu eu.
Logo, você não está, você está dizendo, o que você está dizendo mesmo sem querer dizer? Ele não é meu dono. Eu não sou propriedade dele, porque aquilo quer mostrar que nós somos propriedade dele. Então, se eu sou servo de alguém, quem manda? É eu ou aquele a quem eu sou servo dele? E quem está mandando na nossa vida? É eu, é nós, é vós, é o Senhor. Aí, nem falar mais fala. Porque o negócio é estreito. Então, o Senhor é o Criador, é o governador e proprietário do universo, como autoridade suprema. Ele colocou o homem com autoridade delegada aonde? No jardim. Ele delegou o homem autoridade no jardim. O homem colocou o nome nos animais, todos chamou cada um por nome. Foi o homem, e o interessante é que quando o homem viu o cachorro, foi o único animal que ele botou o nome de Levi. Levi significa coração. Então o cachorro tocou o coração do homem, né? Interessante, coisa de Deus, né? Então, dentro desse contexto aqui, o que isso implica dizer? Que Deus deu uma autoridade. Só que Satanás veio, lubridiou a mulher, que o mesmo fruto que a mulher comeu, que o diabo comeu, Adão também comeu. E ali ele perdeu a autoridade. E Satanás disse em Lucas 4, versículo 6. Vamos ler Lucas 4, versículo 6. Ele diz para o próprio Jesus na batalha do deserto. Ele diz: disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este o quê? Poder e a sua glória, porque a mim me foi o quê? Entregue, e dou a quem quero. Então o diabo, irmão, tomou de Adão, e aqui ele resgatou para ele. Mas nós, antes de conhecermos a Jesus Cristo, nós estávamos debaixo desse senhorio das trevas. Colossenses 1,13 diz que nós estávamos no reino das trevas. Satanás era o nosso guia na bebida, na cachaça, na prostituição e tudo que vai que não presta jaz neste mundo. Mas em Jesus e lá na cruz, a Bíblia diz em Gálatas 3:13, a maldição foi quebrada. Jesus nos arrancou do reino das trevas, nos transportou para o reino do seu amor. E agora em Cristo Jesus nós temos uma igreja redimida. Nós estávamos perdidos, mas Cristo disse: eu sou o caminho, e agora tu foi encontrado para estar comigo na minha presença. Então, diante de tudo isso aqui, meus irmãos, o que está ensinando aqui esse estudo? Podemos abdicar da propriedade completa das nossas vidas, entregando-as a Jesus Cristo. É a primeira coisa. Ou podemos continuar presos sob o domínio de um mundo perdido e moribundo. Não existe uma terceira opção, nenhum meio termo, nenhuma posição intermediária. Quando não tememos a Deus, nem honramos como o Senhor, retemos parte de quê? Do controle de nossas vidas. Podemos confessar Jesus como o Senhor, mas a nossa irreverência fica clara através dos frutos que produzimos. Está vendo? Por que você vive uma vida mais natural do que espiritual? Uma vida mais para trás do que para frente? Porque há pouca fidelidade na entrega a Deus. Há pouca submissão de fato da nossa vida diante de Deus. Há pouca rendição daquilo que Deus quer de nós. Então, tem algo que está governando na nossa parte da nossa vida. Talvez você entregou, mas não entregou tudo. E é por isso que você prega e não acredita no que prega, porque diz o Salmo 37, versículo 5. Entrega o que ao Senhor? Tudo. Entrega tudo ao Senhor e confia. Aí você não tem entregado. Você entrega uma coisa, entrega a outra, mas a Deus, que é o dono de tudo, que é o soberano de tudo, tem retido muitas coisas. E essa retenção está pesando na sua vida espiritual. Essa retenção de não dar tudo a Deus está atrapalhando a sua progressão espiritual, seu crescimento, sua ascensão e as bênçãos de ser derramadas que já são suas em minha e na sua vida. Então o apóstolo está dizendo aqui o seguinte: não adianta você dizer que teme, não adianta você dizer que teme, não adianta você dizer que Ele é Senhor, se você não honra, não tem reverência, não tem respeito e não faz a sua vontade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se tememos a Deus, aí vem a continuidade, nos submeteremos
inteiramente a quê? A sua autoridade. Irmãos, isso aqui é muito forte, né? Como rei e senhor. Isso permite que ele tenha o que de nós? A posse plena e irrestrita sobre nós. Nós nos tornamos de fato o quê? Os seus servos. Então ele vai mostrar aqui, o autor, que os grandes homens aqui, como aqui, ó, Paulo, ao escrever o Romano 1:1, Colossenses 1:1, Tiago escrever Tiago 1:1, aí vem Pedro escrever 2 de Pedro e 1 de Judas. Ele vai mostrar que esses homens se apresentavam como remetentes da carta que escreveram, mas o seu maior título era ser servo. Eles reconheciam que eles dependiam do Senhor, que deixaram tudo por esse Senhor, que eles tinham um amo na sua vida, que era Jesus, e esse amo aqui controlava as suas vidas, tinha propriedade plena de suas vidas, e era realmente o seu verdadeiro dono, né? Então, enquanto você não der tudo a Deus, então você não está confiando de fato em Deus. E isso está atrapalhando o Espírito agir na sua vida. Está atrapalhando de você desfrutar do que Deus tem para a sua vida. Então, pare de se estribar no seu entendimento. A Bíblia diz, Provérbio 3:5, reconhece o Senhor na tua vida, e Ele endireitará os teus caminhos. Enquanto você não reconhecer Cristo como seu Senhor, Cristo na sua vida, e não se submeter a Ele de fato no seu coração, essa revelação de senhorio, essa revelação de governo, essa revelação de proprietário, essa revelação de dono, vai ser só apenas falácia, ao dizer, Senhor, toma a minha vida, e o Senhor quer a tua vida na obra, e cadê a tua vida na obra? Senhor, eu te amo mais que a abelha ama a flor, e cadê o amor em ações? Senhor, eis-me aqui, cadê tu no evangelismo? Senhor, conta comigo na batalha, cadê tu na oração? Senhor, que tu quiseres eu faço, cadê tua fidelidade? Não tem. É por isso que temos uma igreja enfraquecida, um povo sem ousadia, um povo sem determinação, um povo sem fé. Por quê? Porque ainda tem véu no coração, ainda tem resquício das velhas práticas, ainda tem bloqueio interior, aí a glória do Senhor não é revelada. Por isso que você não tem aptidão espiritual, paixão na alma, prazer no coração. Por quê? Porque você fala que Ele é o seu Senhor, mas você não é servo. Aí ele diz, do que adianta tu me chamar de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu te mando? Vai servir de quê? Vai adiantar de quê? Primeiro ponto aqui, um servo se dá liberalmente em serviço, como forma de reparação de uma dívida. Não se trata de escravidão, pois um escravo não tem escolha. A servidão é voluntária. Servimos por amor, confiança e temor reverente a Deus. Entregamos a Ele voluntariamente a propriedade completa e incondicional sobre as nossas vidas. Será que nós queremos entregar mesmo de verdade? Será que eu posso cantar, toma o meu tudo? Será que eu posso dizer, a minha vida, como canta Lázaro, realmente é de Cristo? Pertence a Cristo? Será? Ou será que eu só tenho conversa? Só tenho falácia? Porque, irmão, se eu digo que eu sou de Cristo, então Ele é uma autoridade sobre mim, e eu estou sob, abaixo dessa autoridade, quem governa a minha vida? É o E ou é o J? É Jesus. Mas quem tem governado de fato a nossa vida? Quem está predominando em nossa vida? Quem tem legado em nossa vida? Porque você e eu temos uma dívida grande que jamais vamos pagar. A Bíblia diz, mesmo que você faça tudo o que é para fazer, salvo engano, Lucas 17:10. Quando fizer tudo o que é para fazer, ainda somos servos o quê? Inúteis.
Se quem está fazendo ou vai fazer tudo que é para fazer, é classificado como um servo inútil. Agora, e quem não está fazendo é o quê? Você que não vem para oração, você que não vai para o evangelismo, você que não consagra a sua vida, você que não lê Bíblia, você que não participa das coisas de Deus, o que você é, então, diante daquilo que Deus vê e vai dizer de você? Porque quem faz é um servo inútil, quem não faz é o quê? O que é abaixo de inútil? Tem que achar uma conotação para isso aí, um termo, né? Porque abaixo de inútil para achar é uma coisa muito difícil. Então, foi por isso que Paulo pôde enfrentar. Olha, quando você tem uma vida que está na mão de Deus e você confia nisso, que Ele é o Senhor que governa o céu, a terra e tudo que nela há, Paulo pôde enfrentar bravamente as cadeias, as tribulações e as dificuldades que o aguardavam em cada o quê? Cidade. Agora vamos lá dizer o que Paulo dizia. Diga agora o que Paulo dizia. Vamos ler Atos 20 e 22. Atos 20 e 22, vamos ler. Estamos dando aqui a aula 12 do livro, né? Temor do Senhor. O que é que Paulo dizia? Olha aí, e agora estou ligado por quê? Ele está ligado ao sistema? Ele está ligado à carne? Ele está ligado ao inimigo? Ele está ligado ao Espírito, à voz de Deus, às coisas espirituais, aquilo que glorifica a Deus, aquilo que enaltece a Cristo, aquilo que vai gerar fruto em nossa vida. E ele disse, olha, eu estou indo para Jerusalém, não sabendo o que há de me acontecer, senão que o Espírito me revela o que vai acontecer de cidade em cidade. Mesmo Paulo sabendo que esperava ali um grande sofrimento, esperava prisão, esperava condenação, esperava a morte. Paulo temeu ir para Jerusalém. Paulo receou ir para Jerusalém. Por que ele não receou? Porque ele disse em Atos 20, eu não tenho mais a minha vida por preciosa, porque agora eu quero cumprir a carreira que ele vocacionou para a minha vida. Deus te chamou para um propósito. Deus colocou um caminho novo. Deus te deu um coração novo. Deus te deu uma vida nova. Renuncia o prato do diabo, renuncia o sistema, renuncia o mundo, renuncia as tentações, porque Cristo tem uma glória poderosa para revelar a tua vida, irmão. Ele quer rasgar o véu hoje para você. Ele quer mostrar aquilo que o teu olho ainda não viu. Ele quer colocar no teu coração aquilo que tu ainda não recebeu. Ele quer, aleluia, fazer coisa nova na tua vida, mas só vai fazer quando você disser, eu sou teu servo, e completar como Maria, cumpra-se em mim a vontade do meu Senhor. Cumpra-se em mim a vontade do meu Senhor. Continuando, o Senhor, aí vem a pergunta, o Senhor amarrou Paulo? No livro, depois de Atos 20 e 22, o Senhor amarrou Paulo? Não. Paulo entendia que é cumprir a vontade de Deus. O que isso resulta? Ele é o quê? Ele é o quê? Sofrer, pagar um preço, padecer. Sim ou não? Sim, ele sabia disso. Mas Paulo, irmão, ele murmurou porque era preso. Ele reclamou porque levou varada. Ele espraguejou porque padeceu os naufrágios. Ele disse para Deus, como dizia a mulher de Jó, amaldiçoou Deus. Não, por quê? Porque Paulo dizia, eu sei em quem eu tenho crido. Nós sabemos em quem temos crido, ou achamos apenas que sabemos. Nós realmente temos Ele como Senhor, e cremos que Ele governa tudo, ou sim ou não. Porque quando Paulo foi apedrejado em Atos 14, a Bíblia vai dizer que ele foi arrastado para fora da cidade.
Quando Paulo escreve sobre esse acontecimento, lá em 2 Timóteo, vamos ler, salvo engano, 3 e 11, 2 Timóteo 3, falando do sofrimento, 3 e 11. Paulo escreve, Paulo vai dizer uma coisa, é isso mesmo, só que é o 11 mesmo, ó. Perseguições e aflições tais me aconteceram nos 3 lugares, da base a partir. Qual é o primeiro lugar? Terceiro. E o outro? Listra. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas o quê? E também todos os que piamente querem viver aquilo que nós estamos pregando aqui no estudo, a vida de temor, a vida de obediência, a vida cumprindo a vontade do Senhor, Cristo, Jesus. O que acontecerão com eles? Padecerão o quê? Perseguições. Pergunta para o teu irmão, tu quer seguir a Jesus? Diga, tu quer seguir a Jesus? Diga, cadê a tua cruz? Não tem como seguir a Jesus sem cruz. Ele diz, cada um tome a sua cruz e siga-me. Cadê a tua cruz? Pastor, estou para desistir porque está muito pesada. Estou mais nem aguentando. Estou para rebolar lá fora. Está difícil demais. Está estreito demais. Mas o texto está mostrando aqui, meus irmãos, que nós fomos chamados para isso. Sofrer é um privilégio. Sofrer é um privilégio por Cristo. Porque quando a Bíblia diz assim, foi arrastado para fora, a palavra no grego lá, de Atos 14, é riumai. E riumai significa trazer para perto de si. Então o diabo estava pensando que estava matando Paulo, parando o ministério de Paulo. Paulo estava se achegando, era mais perto de Deus e recebendo mais revelação, mais glória, mais presença, mais virtude, para ser mais usado por Deus. Quanto mais Satanás se levantar, quanto mais a prova vier, quanto mais, aleluia, os levantes chegar até você, fique firme, ame ao Senhor, diga, Senhor, cumpra-se minha tua vontade, a tempestade vai vir, mas vai passar, o leão vai vir, mas não vai me matar, e ainda que me mate, eu vou para a glória, porque tenho o Salvador no meu coração. Por que eu fui chamado? Filipenses 1:29, vamos ler. O que é que diz a carta aos Filipenses? Olha aí, ó. Porque a vós vos foi o quê? Porque a vós vos foi o quê? Vós quem? Aos ímpios, aos incrédulos, aos judeus ou aqueles que se converteram a Jesus? Os que se converteram a Jesus. Quem está aqui que se converteu a Jesus aqui? Muito bem. Olha aí, foi concedido em relação a quem? Não somente crer nele, como também. Sabe o que Paulo está dizendo pelo Espírito Santo? Tu tem um privilégio concedido. Isso aí no grego é privilégio original. Qual é o privilégio? Sofrer por Cristo. Qual é o privilégio? Carregar a cruz de Cristo. Qual é o privilégio? Estar em Cristo. Qual é o privilégio? Estou no caminho que é estreito, que é apertado, mas é o caminho que tem glória e tem vida eterna, porque é o caminho de Cristo. Então sofrer é privilégio. Diga para o teu irmão, sofrer é privilégio. Diga, tu não vai dar glória não? É. Mas agora é só vitória, agora é só chave da bênção. Esse evangelho é de Deus. Esse evangelho de sofrimento é de Deus. Não é o evangelho de Deus? Cristo disse que o mundo que odiou ele também tinha que odiar a quem também? A nós. A nós. Cristo disse, Mateus 5:10, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, quando vos maltratarem, quando baterem, quando aprisionarem e por diante. Alegrai-vos no meu de sofrimento, porque dos tais é o reino do céu. O reino de Deus é para quem caminha no caminho do sofrimento. Por isso que Paulo disse, eu não carrego as tatuagens, mas eu carrego as marcas de Cristo na minha vida. Que coisa linda, meus irmãos.
Olha o que diz na continuidade do livro aqui, ó. Então Paulo tinha escolhido o desejo de Deus acima do seu próprio conforto. Ele havia entregado liberalmente a propriedade total e incondicional de quê? Da sua vida a Jesus. Então, Paulo deu obrigado? Deu obrigado? Deus quer obrigado? Não. Por quê? Deus não quer obrigado porque Deus respeita aquilo que ele deu ao homem. O chamado livre o quê? Arbítrio. Agora, Deus só entra se ele for convidado. Eu estou à porta e bato. Zacarias diz 4:6. Não é por força e nem... É através de quem? Do Espírito. Então Paulo se referiu à dificuldade externa que encontraria com estas palavras. Porém, em nada considera, ele disse, a minha vida por preciosa, para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira com alegria. Ele era comprometido, independente de quê? Ele era comprometido, independente de quê? Do custo. Pergunta-se para o teu irmão, se a coisa coxar, tu ainda vai perseverar? E se os parafusos se arrochar, tu ainda vai glorificar? Diga, se a porta se fechar, tu ainda vem para a igreja? Diga, se acontecer uma tragédia, tu ainda vai dar glória a Deus na luta? Porque quem tem senhorio na sua vida de Cristo, independente do preço, independente da dor, independente do custo, ele persevera louvando ao Senhor na sua vida. Persevera. Quem pode aplaudir a Jesus de Nazaré? Quando Jesus perguntou, por que me chamais Senhor e Senhor? Não fazeis o que eu vos digo. Ele na verdade estava dizendo, quem está aí, diga amém. Não engane-se a si mesmos, chamando-me de Senhor, enquanto continua a viver a vida de vocês, como se ela pertencesse só a vocês. E aí? Você está enganando a quem? Em chamar ele de Senhor, mas não quer se submeter ao seu senhorio? Está enganando a Jesus? Não. Sabe como é que tu está hoje aqui? Na contramão de Deus. Está na contramão de Deus. Deus mandou tu para Nínive, mas tu está indo para Tarsis. Mas tu está dizendo que está certo. Não, mas eu vou pregar. Eu vou fazer. Mas que vontade? A dele. Como? Do meu jeito. E agora do nosso jeito? Não dá certo. Não combina. Sabe o que é isso aí? É o véu do engano, que ainda está no coração, lubridiando, as vozes negativas, lhe cegando, lhe bloqueando, para que você não enxergue e não veja a glória do Calvário na sua vida. Por isso que está cheio de vida que não é transformada na igreja. Vidas que não vemos mais fruto que louve a Deus de fato na igreja. Vidas que tenha prazer e fogo na alma pelas coisas espirituais. Paixão pelas coisas do Senhor. O véu ainda está lá. Aí vem a questão. Quero lhe perguntar, que eu escrevi aqui. Quem domina a nossa vida? Quem domina a nossa vida? É Deus ou é o diabo? Quem está dominando a nossa vida? É Deus? Não é a carne, porque se é a carne, é o diabo. Porque é o diabo que quer mandar na carne. Ah, mas é o sistema. O sistema é de quem? É do maligno, é do diabo também. Quem governa a nossa vida? É Deus ou é o diabo? Diga assim para o seu irmão, diga assim, depende de quem você se entrega, serve e obedece. Você está se entregando a quê? Mais ao mamon ou a Deus? Ou você está obedecendo a quê? Mais ao teu ego ou está obedecendo à vontade de Deus? Você está se entregando a quê? Servindo a quê? Abra a tua Bíblia em Romanos 6:16. Eu escrevi para a gente fazer comparações e agregar valores a essa palavra do livro. Olha o que diz aqui, o apóstolo São Paulo, Romanos 6:16.
Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer? Sois vós, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte? Ou da obediência para o quê? A justiça. Quem você está obedecendo? A quem nós estamos obedecendo? Se é servo do pecado, é servo do diabo. E o diabo vai trazer o quê? A morte. Não traz vida. Quem serve os membros da carne, está servindo as obras do inimigo. Então você tem que entender quem você está obedecendo. Quem é o seu Senhor? Quem manda na sua vida. Ele disse em João 8,44. Vamos ler? Fazendo fusão a essa revelação, João 8,44. Ele diz aos religiosos: vós tende por pai a quem? Ao diabo. E quereis satisfazer os desejos de quem? Eita glória. Está vendo? De quem é o desejo? É do diabo. De quem esses prazeres que são contra os princípios de Deus, contra a vontade de Deus, contra a revelação da palavra, é do diabo. E quem cede à carne, à pornografia, à prostituição e aí por diante, tudo aquilo que não agrada a Deus, está servindo a quem? Ao diabo. Ele é filho de quem? Ele caminha para quê? Para a morte. Porque está obedecendo ao diabo. E o exemplo que o John Bevere vai dar aqui, no Antigo Testamento, daqueles que era para ter vivido uma vida de glória em glória e não viveu, é Saul. Vai dizer aqui no texto que Saul recebeu uma ordem da parte de Deus, vinda pelo profeta Samuel, mandou ele invadir os amalequitas, matar todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os animais, de não deixar nada. Deixar nada. Deus mandou acabar com tudo. Saul foi ou não foi? Saul disse que não ia. Saul relutou contra Samuel. Saul foi. Saul ouviu a ordem. Sabia o que era para fazer. Ele atacou o inimigo. Atacou ou não atacou? Agora, ele fez o que Deus mandou ele fazer. Pronto. O problema é aí. Quebrou o princípio. Quando ele voltou, aí Samuel não estava lá, aí, pouco mais demora, e ele doido para comer uma carne assada, estava lá um boi bem gordo lá, estava os carneiros, estava as ovelhas, tudo bonito, né? Estava o rei Agag, estava lá, e tudo, aí, chega Samuel, o Samuel chega, aí está o chucaí, batendo. Aí tá o carneiro. Aí tá o boi. Né? Aí, quem é isso aí? E tá lá o rei Agag. Quem é esse homem? É o rei. Quem é esse gado? Eu trouxe para dar aqui o povo melhor. Aí tu quer agradar o povo, não é a Deus não? Tu quer fazer o que o povo quer, não é que Deus mandou tu fazer, não? Então tu és servo de quem? Tu és servo de Deus ou tu és servo do povo? Aí a Bíblia dá a resposta em Gálatas 1:10. Todo aqueles que agrada aos homens não é servo do Senhor. Aí o próprio Deus selou ele com um juízo e disse: a partir de hoje, a honra que eu tinha para ti vai ser retirada, o reinado que era teu vai ser tirado. Tu perdeu tudo que eu tinha de bom para a tua vida, porque tu me desonrou, porque tu é irreverente, porque tu é desobediente, porque tu não faz a minha vontade e porque tu acha que é do teu jeito. Se arrebentou. E foi inútil. Foi inútil. Tu vai continuar teimando para quebrar a cara, o rei cair em si vai se arrepender. Porque enquanto não se voltar para Deus, o véu não vai ser tirado. Quando não se voltar para Deus, a bênção não vai acontecer. E Saul perdeu ou não perdeu a bênção? Perdeu ou não perdeu? Deus disse: eu vou dar segundo o meu coração.
Você sabia que você pode perder o que Deus tem para ti e dar a outro povo? Perdo nada, pastor. Perde não? Vamos ler. Abra aí Mateus 21 e 43. Mateus 21 e 43, me lembrei agora. Mateus. Porquanto eu vos digo, o Senhor está dizendo, que o reino de Deus vos será o quê? Tirado. E será dado uma nação que deu o quê? Fé não foi tirado de Israel. Fé não foi dado a nós. Foi. Digo para o teu irmão, se tu não vigiar, Deus vai tirar de você e vai dar outro. Vai dar outro. Não brinque com as coisas santas. Leve a sério o teu chamado. Leve a sério o que Deus mandou tu fazer. Leve a sério o sacrifício do Calvário. Leve a sério a grande obra que Deus tem na tua vida. Porque o Espírito Santo está te chamando para tu se render àquele que é teu Senhor, para tu dizer: Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Oh, aleluia. Continuando aqui, no contexto bíblico, Saul, ele tinha uma falsa impressão que fez a coisa certa. Agora, por que ele tinha isso? A falsa impressão, e achou que fez certo? Porque ainda tinha o que no coração? O véu. Enquanto o véu não for tirado, as trevas estão lá, meu irmão. Cegando, enganando, lubridiando, nos afastando da glória do Senhor. E essa é a preocupação de Deus para mim e para você. Quando você faz, quem está aí? Quando você não faz o que Deus quer que você faça e faz do jeito que você quer fazer, você não está seguindo a Deus, você está seguindo a você. Vamos ler aqui 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11. Vamos ler. Arrependo-me de haver posto a Saul como quê? Porquanto deixou de me seguir. Mas ele não fez a obra. Ele não foi lá. Ele não matou gente. Ele não destruiu o reinado. Ele não matou muitas vacas, muitas vidas. Ele não fez o que Deus mandou fazer. Fez. Mas não fez a vontade do Senhor. É como diz o ditado. Deus cobrou 100%. E Saul fez quanto? 99%. E pesou, custou caro. Deus disse: Saul deixou de mim. Só segue ao Senhor quem é servo. Você está seguindo a quem? Quem está na tua frente? Você pode cantar como Cícero Nogueira, que ele está na frente cuidando de tudo? Ou é você que está querendo cuidar? Você que está querendo fazer? Você que está querendo ditar? Você que quer dizer como é que vai ser? Porque aqui o texto vai dizer que ele fez, mas ele fez parcialmente. Ele não fez completamente. Então ele aqui fez o quê? Ele fez aquilo segundo o que ele achou que era para fazer. E ele foi desobediente. Aí a pergunta é: a quem estamos seguindo? A quem estamos obedecendo? Será que nós não podemos ter enganado como Saul? Aqui hoje? Achar que estamos fazendo, mas não estamos fazendo? Achar que estamos agradando, mas não estamos agradando? Achar que estamos honrando, mas não estamos honrando? Achar que estamos louvando, mas não estamos louvando? Por quê? Porque nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. E não funciona. Ou é do jeito de Deus ou não. Ele disse para a igreja de Laodiceia: ou é ou não é. Então, continuando aqui. No dia seguinte, continuando no parágrafo do livro, Samuel foi confrontar Saul. Quando Saul viu a Samuel vindo, ele saudou com entusiasmo. Olha aí a alegria de Saul, dizendo: bendito seja tu do Senhor. Executei, ele ainda diz Samuel, ó, versículo 13, né, de 1 Samuel 15, diz assim, ó: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Olha aí, irmão, versículo 13. Então, Saul acreditava que tinha feito a coisa certa, mas fez?
Mas fez. E tu está fazendo? E nós estamos fazendo a coisa certa? Na cabeça de Saul, ó, estava ok. A cabeça de Saul, estava tudo direitinho. Estava tudo conforme os parâmetros. Estava tudo normal. Mas quem é que sonda o coração? É Deus. O problema, irmão, é quando Deus bota o homem na balança. Ele disse em Provérbios, se eu não me engano, é Provérbios 16:2. Bote aí, eu acho que é Provérbios 16:2. Eu acho que é. Pronto. Todos os caminhos do homem são o quê? Puros, limpos. São limpos, puros. Aos seus. Mas o Senhor faz o quê? Pesa o espírito. Ele é lá dentro. Qual é a motivação? O que tem aí? O que está escondido? O que é para fazer e não está fazendo? Então você pode até dizer que está tudo bem, mas ele vai pesar eu e vai pesar você. E quando ele pesar, se nós não vigiar, e for igual o Belsazar, Deus diz, achado foi culpa em ti, quando foste pesado na balança. Aí se arrebentou. Aí veio o juízo. Renuncie a sua carne. Renuncie esse sistema. Renuncie o mundo. Porque senão, a glória não vai ser revelada. Jesus não vai ter relacionamento com essa igreja. Vai ter comunhão com essa igreja. A bênção não vai chegar até nós. E nós vamos chegar aqui tudo bem, com carinha de anjo, andando como anjo, mas reprovados diante do Senhor. Porque Saul foi reprovado. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi. Espera um instante. Aí vai falar aqui o autor. Essa não foi absolutamente a impressão de Deus? Acabamos de ler a sua opinião. O que aconteceu aqui? Como poderia haver tamanha divergência de opiniões? Saul disse, fiz tudo certo. E Deus disse, não, fez tudo errado. Sobre o mesmo incidente, Saul realmente acreditava que tinha obedecido a Deus. Como podia haver tamanha variação? Tiago explica. O que é que diz Tiago 1:22? Tornai-vos a seres praticantes da palavra, e não somente ouvintes, fazendo o quê? Quem ouve a palavra e não pratica, está fazendo o quê? Está fazendo o quê? Está fazendo o quê? Agora diga assim para o seu irmão, tu está enganando a quem? E aí, pastor? Agora ficou estreito, né? Se revela agora. Saul não, ó Samuel, 10, fiz tudo ok, ó, vibrando de alegria. Quem tu fez? Deus disse, não. Quem foi que disse? Saul, tu sabia o que era para fazer. Só que tu não praticou. Tu enganou a quem? Si mesmo. Foi por isso que o povo de Israel se arrebentou e foi para o cativeiro. Porque Jeremias disse 17:7, enganoso é o quê? O coração. Mais do que todas as coisas, quem conhecerá? Deus. Ele esquadrinha e conhece o teu e o meu coração. Se nós não se voltar para Deus, se fizer como disse Jó. Jó disse, pesa-me, Senhor, e vê se há, Jó 23:10, se eu não me engano. Pesa-me, Senhor, e vê se há ainda um mal em mim. Nós temos que pedir para Deus mostrar o que está dentro de nós, irmão. Nós temos que pedir para Deus mostrar, irmão, o que está atrapalhando a Ele, a desagradar de nós, o que está entristecendo o seu espírito e o que não está louvando a Ele na nossa vida. Porque senão, nós vamos continuar cego, com véu no coração e enganando a nós, porque somos só ouvinte. Deus mandou nós orar. Que momento na Bíblia está escrito que nós temos que orar? Temos que orar quantas vezes no dia? Só um momento? Só 2 momentos? 3 momentos? É orar que hora? Orar sem? Orar sem? E tu nem uma oração tu vem? Tu é pior do que um ouvinte. Tem oração na madrugada, tem consagração todo dia aqui, tem o clamor do meu dia, tem oração de quinta tarde,
Tem a vigília da sexta-noite. Fora que a gente ora também na quinta-feira, também 6 horas aqui. Mas tem um monte na quinta de manhã. Cadê você? Pastor, eu gosto de ser ouvinte. Continua. Vai nessa daí, Saul, para tu ver. Caminha nessa, Saul, para tu ver. Tu está enganando a tu mesmo, irmão. Aí ele vai dizer, nunca vos conheci. Porque nunca teve comunhão. Nunca teve relacionamento. Nunca teve vida. E é por isso que vai ouvir um não bem grande. Deus não tem negócio com quem não tem negócio com essa palavra. Deus não tem. Ou é, ou não é. Todo o povo de Israel, ele matou no deserto. E não entrou na terra prometida. E fez uma etimologia, fazendo uma junção com Hebreus 3 e Hebreus 4. Vai dizer, porque eles fecharam o ouvido à voz do meu Espírito Santo. Aí o alerta vem, Hebreus 3 e 7. Se ouvires hoje, para a igreja, a sua voz, não endureçais o quê? Vosso coração. Tem muito crente com coração duro, porque já foi enganado pela serpente. Ainda tem véu no coração. Ainda está travado no seu consciente. Ainda não tirou as escamas dos olhos. Ainda está com as mentes obscurecidas. E a verdade não libertou. Por quê? Porque não se rende a Jesus de Nazaré. E nem se rende o chamado de Deus na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Continuando aqui no livro, diz assim o seguinte, um parágrafo mais adiante. Permita-me retirar alguns pontos importantes. Primeiramente, Saul bateu o pé e se recusou a fazer o que ele havia dito. Sim ou não? Não, ele foi à guerra. Em segundo lugar, ele matou dezenas de milhares, poupando apenas uma. Ele matou todos os animais, exceto alguns desses milhares dele. Ele provavelmente fez 99 do que Deus mandou fazer. Mas Deus lhe chamou a sua obediência. E Saul foi desobediente. A mulher que é desobediente, como é que Deus chama? 1 Samuel 15, 23. Vamos ler. Quem é desobediente, como é que a Bíblia chama? Portanto, a rebelião é como o pecado de quê? Feitiçaria. E a obstinação é como iniquidade de quê? Porquanto tu rejeitaste. O que ele rejeitou? Eita, ele rejeitou o quê? Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Quem rejeita a voz desta palavra, está fechando a bênção que tem dela para a sua vida. Quem rejeita a voz desta palavra, está dizendo para Deus, não, eu não quero a tua vontade, eu sou Saul, eu quero a minha vontade. Porque a Bíblia diz, Cristo disse em Mateus 4 e 4, para mostrar que ele não desobedeceu ao Pai, ele não cedeu à tentação do diabo. Ele disse para Satanás, Mateus 4 e 4, nem só de pão, Satanás, vive o homem, mas o homem viverá de toda a palavra que saiu da boca de meu Pai. Ou você dá ouvido a esta palavra, se submete a esta palavra, e passa a dizer sim daqui para frente ao Deus dessa palavra, ou então o espírito de rebelião, o espírito da desobediência, e as pecas dessas promessas, podem ser notórias em sua vida. A coisa não é de brincadeira. Quem está entendendo, diga amém. Aos olhos de Deus, obediência parcial ou seletiva é o mesmo que rebelião à sua autoridade. É a evidência da falta de temor a quem? A Deus. E isso é grave e Deus não aceita. Ele vai dizer aqui o seguinte, olha o que ele vai dizer aqui, como é tremenda essa parte do livro aqui, ó. Certa vez eu estava no Canadá, preparando-me para ministrar. Estávamos no meio do louvor e da adoração, quando o Espírito do Senhor me fez esta pergunta: John, você sabe o que é o espírito religioso? Deus fez a pergunta. Deus perguntou aquilo que ele já sabia, mas queria que John soubesse também. Porque quando Deus faz uma pergunta a nós, é porque nós ainda não sabemos. Ou se sabemos, não estamos obedecendo, fazendo vista grossa. Embora, ele vai dizer, eu tenho escrito
e pregado sobre espíritos religiosos e como eles operam, eu soube de imediato que a minha informação devia ser, no mínimo, limitada. Aprendi que a qualquer momento em que Deus me fez, me faz uma pergunta, Ele não está querendo obter informação. Respondi para o Senhor: não, Senhor. Por favor, diga-me. Ele rapidamente respondeu. Foi que Deus respondeu para John. Uma pessoa com espírito religioso, Deus disse, é alguém que usa a minha palavra para executar sua própria vontade. E aí, irmão? Isso aqui é um espírito religioso. É aquele que distorce as verdades. É aquele que cata e coloca aquilo que ele quer plantar para que brote aquilo que ele quer. É aquele que faz da palavra de Deus querer ser a sua palavra. Então, o espírito religioso é aquele que acrescenta. E isso aqui é perigoso. Isso aqui é cruel. Porque muitas vezes nós queremos e achamos que podemos passar a perna em Deus. Mas não podemos. Porque Deus sabe de quê? Sabe de tudo. Ele conhece tudo. Aí ele diz o seguinte, ó. Em outras palavras, quando tomamos o que o Senhor disse e inserimos nossos próprios desejos nela. Fiquei atônico com a sabedoria transmitida pelo Espírito de Deus. Apliquei isto à situação ocorrida com Saul. Eu podia ver como Saul havia feito o que havia sido dito, mas havia inserido os seus próprios desejos naquilo. O coração de Deus não era o seu foco. Saul havia visto uma oportunidade de se beneficiar, de se fortalecer sua posição junto ao povo, e ele agarrou. E isto é senhorio? Isso é temer perante a palavra de Deus? O temor do Senhor nos impedirá de fazermos concessões com a verdade de Deus, para buscarmos lucro pessoal. Então, obedecemos a palavra de Deus, independentemente do custo. Em que espelho você está olhando? Ouça novamente as palavras de Tiago 1, 22 ao 24. Diz assim um texto sagrado: tornai-vos, pois, participantes de quê? Da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a quem? Quantos crentes estão enganados dentro da igreja, irmão? Quantos crentes estão cegos dentro da igreja? Quantos crentes estão sem ver a glória de Deus na igreja? Porque estão enganando a quem? Porque não são praticantes da palavra. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se o homem que contempla no espelho o seu rosto o quê? Natural. Esse homem que não pratica é espiritual? É natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua o quê? Sua aparência. Então Tiago usa esse exemplo natural para ilustrar o que realmente acontece no espírito, quando não somos submissos ao senhorio de Jesus. Quando não trememos diante da sua palavra com obediência incondicional. É como se nos olhássemos no espelho e depois nos afastássemos como se não tivéssemos olhado. E voltássemos porque nos esquecemos de como é a nossa aparência. Podemos ver enquanto estamos olhando no espelho. Assim que nos afastamos, nos esquecemos, como se fôssemos o quê? Como se fosse o quê? Cego. Então o que é que o Senhor quer dizer? Nós não podemos viver uma vida dúbia. Nós podemos ser uma coisa aqui, que somos igreja, aqui somos crente, aqui somos santos. Quando sai daqui, esquece de que é. Lá no trabalho faz pior do que o incrédulo. Lá no colégio se comporta como um ímpio, né? Tem ações que parece que nunca foi de Deus, palavrões, conversas, chocarrices, jargões, de coisas improdutivas, profanas, das coisas espirituais, se veste como pessoas totalmente em roupa de lascívias, impuras, contaminadas. E cadê Deus? Cadê a mulher espiritual? Cadê o homem espiritual? Cadê o homem de Deus? Irmãos,
Ou você é lá fora o que é aqui, o que diz ser, ou então não serve de nada. Olha o que diz Paulo, Gálatas 2 e 6. Salvo engano, Gálatas 2 e 6. E quanto àqueles que pareciam ser o quê? Alguma coisa, quais tinham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não o quê? Deus não o quê? Aceita a aparência do homem. Ou somos de verdade crente ou não somos. Ou é a mulher de Deus ou não é. Ou é homem de Deus ou não é. Ou tem luz, ou tem treva, ou é trigo, ou é joio, é bode, ou é ovelha, ou é filho do diabo, ou é filho de Deus. O que nós somos? O que nós somos? O que tem aí dentro de nós? Deus não aceita a aparência. E isso é sério. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Para concluir, que não dá tempo de concluir, abra a tua Bíblia em 2 Coríntios 4 e 6. 4 e 6. 2 Coríntios 4 e 6. Olha o que diz o texto. Porque Deus que disse que das trevas resplandece o quê? A luz. Olha que coisa, quando o véu é tirado, é quem resplandeceu aonde? Nossos corações. Para o quê? A iluminação do conhecimento de quem? Aonde é que está a glória de Deus? Na face. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Está na face de Cristo Jesus. Sem transformação, sem oração, sem Bíblia, sem renúncia, sem santidade, sem temor, não tem como o crente contemplar a glória de Deus, se achegar à glória de Deus, se aproximar de Cristo Jesus, porque é Jesus que revela a glória na sua face do Pai. É Jesus, então precisamos de temor. Diga por você, irmão, precisamos de temor no nosso coração, porque o temor do Senhor é que nos posiciona, Ele nos dá posicionamento, Ele nos dá ali a visão da glória do Pai. Diga assim para o teu irmão, o temor ao Senhor é a base para subir os degraus da intimidade com Deus. Nós precisamos da intimidade. Quem não sobe o monte, vai adorar o bezerro lá embaixo. Quem não sobe ao monte, vai se corromper lá embaixo. Quem não sobe o monte, não vai ver glória em cima, vai ver a glória do diabo lá embaixo. Quem não sobe o monte, estou falando aqui do reino do Espírito, das coisas espirituais. Quem não sobe na presença de Deus, na intimidade, vai continuar no pé do monte, adorando o que não é Deus, ouvindo o que não é Deus, servindo o que não é Deus, participando da festa do que não é de Deus, e vai estar longe de Deus, e no final Deus vai dizer, quero matar todos eles, acabar com todo mundo junto. Por quê? Porque não teve intimidade. Moisés só subiu o monte, e foi o exemplo, porque tinha temor no coração, mas o povo ficou de longe. Esse capítulo de número 20, 18 a 21, o povo ficou de longe, não chegou perto da glória. Por quê? Porque não tinha temor. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Então vamos ler Tiago 1,25. Tiago 1,25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e é fiel a esta palavra, e nela persevera, não sendo o quê? Ouvinte negligente, que se esquece da doutrina, esquece da santidade, esquece da renúncia, esquece do temor, esquece de ganhar vida, esquece da oração, esquece da santificação. Olha aí. Mas se ele é um praticante, o quê? Ativo, ou seja, que obedece. Esse será chamado de quê?
bem-aventurado no que reali em sua vida de obediência. Quem é a lei perfeita? É Jesus. Ele é a lei perfeita, porque ele cumpriu toda a lei. E ele cumpriu. Então, ele é a palavra de Deus viva revelada. João nos diz, 1 João 5:7, porque há três que dão testemunho no céu: a palavra, o Pai, a palavra e quem mais? O Espírito Santo. E os três são quantos? Os três são quantos? São um. Para concluir, abramos Hebreus 2:1. Hebreus 2:1. Olha o que é que Deus quer hoje de nós. Por esta razão, importa que nos apeguemos com quê? Com mais o quê? Firmeza, intensidade, profundidade. As o quê? As verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Você está pegado firme a esta palavra? Você está agarrado como Jacó agarrou o anjo com essa palavra? Você está se alimentando dela para ter uma vida com Deus de fato na sua caminhada? Porque se você não se apegar firmemente a esta palavra, você não está na verdade. E você está desviado dela. Hoje, aqui é um chamado para cada crente. Deus está chamando o crente, cada um de nós. Temos que nos tornar a imagem daquele que nos chamou. E para tornarmos a imagem daquele que nos chamou, temos que submeter esta palavra. Temos que nos render esta palavra. Porque é assim que Deus quer de nós. Diga assim para o seu irmão: se você quer a glória de Deus, Deus exige santificação contínua na sua vida. Diga: Deus não revela toda a glória de uma só vez. Ele nos conduz de glória em glória, conforme amadurecemos no temor e na obediência. A glória não é apenas, vamos lá, diga assim: a glória não é apenas sensação, a glória é transformação, é mudança, é a imagem do Filho sendo trazida na sua santa igreja. Quem é a igreja de Jesus, diga amém. Fique de pé no nome de Jesus. Fique de pé. Louvado seja o nome de Jesus. Coloca a tua mão no teu coração. Fecha os teus olhos. Coloca a tua mão no teu coração. O Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que nela há, está aqui olhando para o teu coração e o meu nesta noite. E Ele te chama a uma decisão hoje. Porque se você ainda quer continuar com Deus, mas não do seu jeito, mas do jeito de Deus, você tem que abdicar de coisas nesta vida. Você tem que carregar a sua cruz de verdade. Você tem que abraçar a causa que Ele te chamou para você realizar nesta vida. Deus não tem negócio com quem não tem submissão a Ele no seu coração. O Salmo 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para aquele que tem temor no seu coração. A intimidade com Deus é para aqueles que o temem. José suportou tudo. Lá no Egito, todo tipo de provação. Sofreu a provação dos irmãos, aguentou a dor, aguentou o sofrimento, a rejeição, foi vendido como escravo, foi jogado na cisterna, foi caluniado, foi tentado, foi difamado, foi preso, foi açoitado. Aí você não vê José murmurando, você não vê José espraguejando, você vê José, a Bíblia dizendo: e Deus era com ele. Deus só tem negócio
com quem quer ter negócio com Ele. E para ter negócio com Ele, vai sofrer, vai padecer, vai apanhar, vai ser criticado. Mas Ele vai dizer: não importa, isso é o peso da glória. Porque a palavra do Senhor diz em Romanos 8:18: aquele que mais sofrer, é aquele que mais dessa glória vai ter, vai receber. Deus se revela mais de si àqueles que o temem. Seja um José nesta vida, sirva a Deus, honre a Deus, ame a Deus, ainda que ausente de pai, ausente de mãe, ausente de filho, ausente de irmão, em meio a qualquer coisa, entre qualquer lugar, bate o seu coração e diga: Satanás, como eu pecaria contra o meu Senhor, e como eu faria uma abominação ao meu Deus na minha vida. Abaixou que afastarabacás. Ele fugiu. Seja como Jó. Jó suportou tudo, aguentou tudo. E a mulher disse: nega, amaldiçoa, ainda que ele me mate, eu servirei ao meu Senhor, eu honrarei o meu Senhor, eu louvarei o Deus da minha salvação, porque Ele vai ressurgir na minha vida. Aguente a pressão, obedeça ao Senhor, porque hoje Ele procura crentes que tenha temor no coração, crente que tenha reverência a Ele na sua casa, crente que não seja somente ouvinte. Salomão entendeu e falou isso na velhice. Eclesiastes 12:13. De tudo que tu tem ouvido, o fim é: pare de brincar com Deus, pare de banalizar as coisas espirituais, pare de menosprezar o que Deus mandou você fazer, pare de viver a sua vida. O fim é: teme a Deus e obedece os seus mandamentos, porque é o teu dever, e é o dever de todos aqueles que são chamados pelo Senhor, porque Deus trará juízo todas as obras, que é boas ou que é más. É tempo de decisão, é tempo de